ditadura, regime militar, esse assunto ganhou muita força nos últimos tempos. E esse vídeo traz uma pequena reflexão sobre esse fato. Assista ao vídeo e dê sua opinião, deixe um comentário. As pessoas não entendem ou não se informam de maneira correta e acabam aceitando tudo que essa mídia suja, mentirosa e tendenciosa espalha e vende. Vejam um exemplo do militarismo, quando da posição de ordem em 1964, que a mídia e alguns historiadores teimam em chamar de golpe, mas que na realidade foi um alinhamento, uma abordagem de proteção para nos mantermos como um país e nos livrarmos das garras do comunismo. Porque o Brasil estava sem rumo, sem direção, nas mãos de um governo fraco e sem governância. Então, a intervenção militar foi necessária, justamente para conter o caos vermelho que já se enraizava em nossa nação. É claro que houve consequências devido a essa intervenção. Atos de terrorismo e de vandalismo se espalharam pelo país, por aqueles que já estavam prontos para fazer dessa nação um país comunista. Sistema que não deu certo em nenhum lugar, a não ser em favor dos seus governantes e seus apoiadores. Então, foi necessário conter o avanço e as atitudes agressivas dessas pessoas. E uma postura mais firme, mais segura, teve que ser tomada contra esses marginais do terror, que praticamente criaram uma guerra em nosso país, com assaltos a bancos, roubo de armas, roubo de munições, explosões e mais um monte de loucuras. E ainda hoje temos que ouvir essa ladainha, essa cobrança, esse posicionamento contra o Estado por uma parte da sociedade que é induzida pela imprensa de esquerda e pelas tais vítimas da ditadura, que na realidade não são vítimas, são indivíduos que foram abordados devido aos seus atos de rebeldia e aos seus ataques criminosos contra a ordem do país. Quem não andava fora da linha, não era marginal e nem comunista, não teve problema algum. E milhares de pessoas por aí afirmam e confirmam isso, inclusive a celebridade. O cantor Zezé de Camargo nos brinda com seus depoimentos em programas de TV, onde se expõe com coragem e sabedoria ao afirmar que não tivemos ditadura. O máximo que tivemos foi uma vigia contra o comunismo. Olha, a ditadura que tivemos tá igual a essa pandemia. Um resfriadinho, uma gripezinha, mas que fazem parecer um monstro. E tem outra semelhança. Todo mundo que morre agora é pelo Covid-19. Ninguém morre do coração, ninguém morre de AIDS ou qualquer outro tipo de doença. Vai ser necessário uma auditoria nas mortes por essa pandemia também. Igual na tal ditadura, porque teve um arranhão, se feriu na cozinha, foi torturado. O camarada cansou de casa, da mulher gorda, chata, desmanzelada, reclamona, cansou dos filhos imprestáveis, paz e amor, arrumou uma amante e fugiu. Foi sequestrado pela ditadura. Estão sempre criando situações, fantasias, inverdades e distorcendo os fatos. E como disse nosso querido Zezé de Camargo, nós já estamos precisando de uma nova ordem, de uma nova intervenção que ajuste o caráter e traga o respeito perdido, que acabe com a corrupção, que nos faça
termos orgulho de nossa pátria de novo, que reconstrua nossa arte cultural, arte essa que vem destruindo a família desse país há anos, com sua cultura nefasta e suja, se apoderando de nossas TVs, teatros, redes sociais e até mesmo das escolas. Cultura imunda que deve ser exterminada, exaurida de nossa sociedade. Temos que ter uma cultura de artes limpas e tementes a Deus outra vez. Felizmente temos pessoas lutando para ajustarmos o Brasil novamente. Inclusive nosso presidente, que tem lutado uma luta de Davi contra Golias, tentando consertar e alinhar esse país que foi roubado, desmoralizado de suas crenças e tradições pelos governos anteriores. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A ditadura no Brasil, o regime militar, a repressão, seja lá o que for, esse assunto sempre vai estar vivo em nossas mentes. E principalmente em tempo de governos nebulosos e perigosos, como o que estamos vivendo agora. E mesmo que atualmente muitos tentem de alguma forma, de alguma maneira, mudar a verdadeira história da ditadura nesse país, alguns por ignorância e outros por serem covardes mesmo, estaremos sempre atentos contra esses monstros. Mas eu vou continuar esse vídeo usando uma frase, um pensamento de um líder britânico chamado Winston Churchill, que diz, abre aspas, a democracia não é perfeita ou sem defeitos. Muitos até dizem que é a pior forma de governo que existe, fecha aspas. Mas ele continua seu raciocínio, abre aspas novamente, desde que exclua todas as outras formas que de tempos em tempos são experimentadas. Fecha aspas. Gente, é triste, confuso, desumano e até criminoso quando ouvimos pessoas pedirem pela volta do regime militar. E agora ainda mais grave, estamos presenciando manifestações a favor desse regime, que censurou e atacou a imprensa, que nos deixou sem representação política, anulou sindicatos, tinha uma saúde pública frágil, onde somente trabalhadores formais eram atendidos. A educação era engessada, com controle de informações e ideologias, suprimindo análises e reflexões, algo que estão tentando fazer novamente. Um regime com corrupção e falta de transparência, fato que alguns ignorantes juram que não tinha. O empobrecimento do Nordeste devido às políticas aplicadas, aumento da desigualdade em todo o país, defasagem salarial, asfixia ao trabalhador, aos sindicatos. Você podia até reclamar, mas seus reclames eram minguados, eram esquecidos. E nos dias atuais, tem bobo apoiando a frase menos direitos e mais trabalho. É surreal. Mas temos pessoas querendo a volta da ditadura. O que elas pensam que vai acontecer num país tão plural em ideias, em conceitos, em pensamentos, onde, com certeza, aquele que tiver pensamentos contrários e resistir será tratado como terrorista. Você tem aí diariamente o exemplo da polícia, que mata, espanca pessoas, matam e torturam jovens só por indícios de suspeita, aparência, condição social, cor da pele. E isso dentro de um regime democrático, onde a imprensa e os direitos humanos conseguem atuar e combater essa violência, mesmo que de forma modesta, pois em muitas vezes são impedidos de atuarem, na maioria das vezes. E também porque
parte da sociedade vê com certa desconfiança o papel da imprensa e não entende o que são os direitos humanos. Mas ainda assim, você tenha coragem de pedir pela volta do regime militar e ainda dizer que não teve torturas, que as mortes foram apenas de 400 pessoas. Isso porque você nem deve contar a matança de índios, ribeirinhos e quilombolas na Amazônia, no Pará, onde muitos, diga-se milhares, foram retirados, arrancados de suas residências para a construção de usinas e rodovias e nem foram indenizados. Talvez para você eles não fossem pessoas, não eram seres humanos, talvez não. Você não tem direito ao talvez, porque essas vidas tiradas, ceifadas, nada importa para você que pede a volta desse regime de tirania. Mas talvez, agora eu te dou até o direito da dúvida. Se fosse um filho teu, ou teu pai, tua mãe, esposa, ou uma filha, torturados, estuprados, humilhados, ou até mesmo um amigo próximo, porque é muito fácil falar que a ditadura não existiu quando nenhum dos seus foi morto, torturado ou perseguido. Você é a prova do que o sistema é capaz de fazer. Em dias atuais, com todo o acesso da imprensa, nacional e mundial, com a presença de órgãos e entidades sérias e competentes, estão tentando e estão omitindo informações das mortes pelo Covid-19. Imagina então como foram passadas as informações de torturas e mortes no regime militar. Não é, senhor Zezé de Camargo? Imagina sua filha presa, tendo que explicar por que canta tal música. Sonhos perdidos que não saem do coração. Eu não vou me render, sou inquebrável. Ou por dançar de maneira sensual e com vestimentas que atacariam o pudor da família brasileira. Ou quem sabe ela não ganharia uma viagem porque cansou da casa, do marido, do filho, dos pais. Aí talvez, quem sabe, você até poderia mudar de opinião. Mas eu imagino que daqui uns poucos anos, você, Zezé, e pessoas com o mesmo raciocínio, e que são muitas, milhares para ser mais enfático, irão dizer algo semelhante a respeito dessa pandemia. Abre aspas para as suas palavras, para as palavras de uma celebridade. Que nada, não teve nada de pandemia, foi só um resfriadinho, uma gripezinha, tudo invenção da mídia. E ainda digo mais, você continua com suas explicações. As pessoas, os jornais e revistas vão até me criticar pelo que eu vou dizer, mas eu andava dentro da minha casa, passeava no meu jardim, lá no meu condomínio, e às vezes ia até uma de minhas fazendas e não peguei nada. Tudo isso era muito fantasioso, era pura mídia, uma conspiração do sistema. Fecha aspas. Difícil, mas ainda é melhor ouvirmos tamanha besteira, tamanha falta de senso e estupidez, do que sermos impedidos de emitir opiniões. Um viva a democracia, mesmo que a duras penas e em condições miseráveis nesse país. Olá, se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Esses personagens podem fazer parte de sua vida se você deixar. Cara ou coroa, escolha.